Boa tarde a todos. Agora a nossa palestra vai ser com o professor Fernando Zuber. Ele é professor titular da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, FEEC, aqui no Unicamp. É membro sênior da I3E, sendo revisor de 8 periódicos especializados. Tem graduação em Engenharia Elétrica pela Unicamp, mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica pela Unicamp também, e pós-doutorado também pela Unicamp. Ele atua principalmente nas áreas de bioinformática, navegação autônoma de robôs, identificação e controle de processos físicos, análise multivariada de dados, modelagem matemática e simulação computacional de fenômenos biológicos, computação bioinspirada, inteligência computacional e otimização em espaços contínuos discretos. A gente agradece muito pela palestra do professor. Na verdade, a gente tinha pensado primeiro nele para dar um mini curso no nome dele, para ser palestrante de um mini curso, mas como ele tinha aulas a dar, ele aceitou dar a palestra, a gente ficou muito feliz. E a palestra dele vai ser sobre inteligência artificial, o que nós fizemos por ela e o que ela fez por nós. Falar por nós. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, mas eu não pude dar um mini curso, mas vocês foram brindados com a presença do professor Holmes, meu colega de departamento, inclusive, que certamente vocês estão muito bem atendidos naquela temática, né? Bom, eu vou tentar falar em torno de 45, 50 minutos, é bastante coisa, mas vou tentar não me empolgar com alguns slides aqui, né? Parece ser uma palestra apenas motivacional, expondo alguns acontecimentos, né? Mas ela vai mais fundo, ela vai aos extremos da inteligência artificial, né? Até onde podemos chegar. Então, espero convencer vocês a respeito de alguns cenários aqui e também posicionar melhor outros, tá? Teremos o tempo para perguntas ao final e, embora o pessoal aqui da organização do evento vá disponibilizar as palestras, tá? Mas elas já estão disponíveis nesse link aqui, quem quiser baixar, tá? Outro comentário que eu esqueci, eu chamei de parte 1, não é porque eu vou vir outra vez aqui, não. É que uma parte está em PowerPoint, outra parte está em PDF, né? Outra coisa, há slides em português, outros em inglês. É um apanhado de conceitos e materiais que eu fui produzindo, não consegui uniformizar tudo, mas acredito que não vai haver problema nem de compreensão e nem de sequência aqui, tá? Então, não precisa fotografar ou anotar muita coisa, não, porque os 2 PDFs já estão disponíveis, tá? Bom, falar de inteligência artificial hoje é bastante fácil, porque estamos vivendo um boom de interesse, né? Muito interesse na área, muitas promessas aí, mas será que já estamos com algo concreto? Muita coisa, eu diria até, né? A gente vê aqui, eu vou começar com algumas estatísticas para tentar convencer vocês a esse respeito, né? Aqui a gente vê o número de companhias que estão fundamentadas em inteligência artificial em alguns países aí, todos eles do primeiro mundo, né? E o que significa isso? Significa que esses países estão investindo em bits, não em átomos, né? Talvez também em átomos, mas o que eu estou querendo dizer é que a riqueza, hoje, o crescimento econômico vai ser sustentado por bits e não mais por átomos, né? Países fundamentados em átomos, né? Em minérios, agronegócios e assim por diante, tendem a não enriquecer, né? E eu vou tentar mostrar isso também nos próximos slides, né? Aqui há uma projeção para os próximos anos também de receitas
vinculadas às soluções e companhias que trabalham com inteligência artificial. Percebe-se que a expectativa é que o mundo asiático comande, lucre mais, né, com a Índia e a China em particular, Estados Unidos muito forte e a América Latina aparecendo aqui, né, não muito bem representada. Cabe a nós mudarmos esse cenário, né? Mas o crescimento exponencial aqui é mais um motivador dessa minha palestra aqui, né? Temos aqui as 10 principais linhas que se espera que recebam contribuições da inteligência artificial, né? Destaco aqui a parte de processamento de dados de pacientes, que a gente chama hoje de medicina de precisão. Vocês tiveram uma palestra Lousada aqui, que tratou de ciência de dados, né? Então, a inteligência artificial é um dos sustentáculos da ciência de dados também, né? Manutenção preventiva, veículos autônomos seria o primeiro colocado aqui nos top 10, né? Mas existem várias áreas na indústria, nos serviços, né, que envolvem a inteligência artificial, soluções para a inteligência artificial, inclusive recrutamento inteligente em recursos humanos mesmo, ou seja, só pela análise de currículo eu posso automaticamente selecionar candidatos, né? Muito bem, então a inteligência artificial, há dados suficientes para mostrar que é uma tendência e ela está se estabelecendo, ela está se consolidando, né? Mas a sociedade ainda precisa se acostumar com isso e aprender onde vão estar os impactos da presença da inteligência artificial, né? Então é muito interessante essa estatística que foi feita em 2016 lá na Grã-Bretanha, tá? Somente com os adultos, 2019 adultos foram entrevistados lá na Grã-Bretanha e eles responderam, né, o que a inteligência artificial trazia para eles em termos de impressões, tá? Então, vocês veem as bolas vermelhas, que são as maiores aqui, são as negativas, né? Muita gente desconfiando, não acreditando, entendendo que não há poder suficiente de impacto, né? Muita gente assustada, amedrontada, né? Cética, tipo, vai dar tudo errado, né? Ansiosa, tipo, causa ansiedade, as pessoas vão perder emprego, os robôs vão dominar e acabar com a raça humana, né? Mas há os otimistas, aqueles que sentem que são tempos inspiradores, espero que sejam vocês também, né? Desafiadores, né? E claramente há os indiferentes, os incrédulos e aqueles que aceitam, mas não acham que não vai afetar a vida, né? Então, a seguir eu vou... Bom, a gente tem que trabalhar com isso. Aqui nessa audiência tem pessoas que se encaixam em vários dessas avaliações ou dessas impressões aqui, né? Eu estou consciente disso. Eu mesmo talvez me encaixe em todas elas em algum momento ou para alguma solução de IA, tá? Ok. Vamos lá. O que eu vou fazer a seguir é apresentar alguns exemplos de que a IA é uma realidade, apesar das pessoas não acreditarem ainda, né? Ou não se perceberem dependentes da IA já. Okay? Vou usar aqui. Aqui só mostrando uma rede neural de uma forma um pouco genérica, mas vocês devem saber que o tradutor do Google é totalmente uma máquina de aprendizado, né, que aprende a traduzir textos a partir de dados. Muito cuidado aqui, tradução de textos não é tradução de palavras, né? Eu não vou traduzir cada palavra de uma vez, eu tenho que saber o que é objeto, o que é verbo, o que é sujeito, né?
e, portanto, tem contexto envolvido. E é um dos exemplos mais impressionantes da competência de máquinas de aprendizado. Não tem ninguém informando a máquina o par de traduções, tá? É simplesmente pareamento de textos nas línguas correspondentes, tá? E cada vez mais vocês sabem disso, a eficiência que temos nos tradutores, né? Em termos de acerto na tradução, né? Além da velocidade e tal. E o impacto disso é muito grande. Por exemplo, eu não preciso mais imaginar a necessidade de aprender outras línguas. Posso fazer isso para desafiar meu cérebro, isso é importante, tá? Mas se eu tenho um tradutor competente para texto, eu também tenho um transcritor de fala, né? Então, se eu tivesse aqui no meu óculos, né? Perto aqui do meu ouvido, um fone que simultaneamente, se eu estivesse conversando com alguém que fala uma língua que eu não domino, tá? Ele poderia fazer a tradução simultânea e eu ouvir na minha língua pátria o que a pessoa está falando, né? Não há tecnologia já para fazer isso. As pessoas podem até nem estar precisando muito, mas entenda que isso é uma realidade e a competência dos tradutores de textos é muito grande e é certamente um exemplo clássico de inteligência artificial, né? Aqui, esse exemplo é nojento, eu diria, né? Nojento em que sentido? Desculpe a expressão, né? Mas ele viola a minha individualidade, porque qualquer máquina hoje pode aprender a minha caligrafia. Não é ofensivo para vocês isso? Também é para mim. Então tem também as questões éticas, tudo bem, tá? Mas eu não vou tratar desses aspectos aqui necessariamente. Então essa a primeira frase aqui, e essa daqui também foi escrita à mão, é real, por um humano, tá? Mas as outras todas são escritas por máquinas, tá? Que aprendem usando redes recorrentes, ou seja, que precisa pegar o passado recente do traço para definir o estilo de caligrafia, tá? Ok? Evidentemente, um outro exemplo clássico de inteligência artificial, qual a utilidade disso, enfim, tem exemplos que aqui eu estou usando mais para mostrar o poder que as máquinas têm de aprender, tá? E inteligência artificial é isso, fazer com que as máquinas expressem comportamento que requer inteligência quando executado por um ser humano, tá? Também envolve contexto, envolve uma série de outros aspectos, ok? Mais alguns exemplos aqui, tá? Esse é um dos exemplos mais importantes hoje, é uma solução do Google, tá? Que pega todas as imagens da internet e converte e rotula automaticamente, descreve a imagem por um texto. Há problemas, como vocês veem aqui, esse Fusca New Beetle aqui foi confundido com um ônibus escolar, tá? Essa placa, por ter vários adesivos, foi confundida com um refrigerador. Os refrigeradores que a rede neural aprendeu tinham muitos adesivos, então, ok? Mas há exemplos muito bem sucedidos, como vocês estão vendo aqui. E por que o Google está tão interessado em converter imagens para texto? Me respondam vocês. Oi? Também foi colocado aqui para pessoas com deficiências, por exemplo, visuais e tal, mas ele tem um buscador de texto espetacular, certo? E ele quer um buscador de imagens, eu quero poder buscar imagens, né? Tem o Google Images também, né? E quando a gente vai buscar a imagem, a gente põe palavras-chave textuais, né?
Então, se o Google conseguir automaticamente rotular todas as imagens da internet, né, ele pode usar o buscador de texto dele para imagens, né? E assim está sendo feito. Okay? Para isso existe a rede convolucional, também uma arquitetura de Deep Learning, né? A rede convolucional e redes recorrentes para... uma coisa é reconhecer a imagem, ou tudo que tem dentro da imagem, ou algo mais relevante, né? Outra coisa é gerar um texto associado àquela imagem, né? Impressionante, até para mim é algo muito expressivo, né? Assustador até. Mais alguns exemplos aqui, tá? Essas faces que vocês estão vendo, nenhuma delas não existem essas pessoas, tá? São todas faces artificiais produzidas pela máquina que analisou bilhões de faces. Isso aqui é uma solução do Facebook, né? Que é uma outra empresa de inteligência artificial também, né? Essas faces são produzidas como? A máquina aprende a distribuição estatística dos pixels associados a fotos de rosto, né? Então, quando eu tenho a lei estatística que gera rostos, né, a partir de sementes aleatórias, eu gero o rosto que eu quiser, né? Isso eu posso gerar rosto, eu posso gerar vídeos também. E eu posso fazer filmes, roteiros, também as máquinas podem, né? Okay? Já que eu posso gerar rosto, eu posso brincar de aritmética, né? Veja, eu posso pegar um homem com óculos, subtrair um homem e somar uma mulher. Vai dar o quê? Uma mulher com óculos, né? E, enfim, então, eu posso também, o que vocês estão vendo aqui, nenhuma dessas imagens é real. São quartos, cama, cabeceira, criado mudo, abajur, espelho, né? Nenhum desses quartos é real. O que eles são produzidos simplesmente a partir de uma máquina que aprendeu de novo a distribuição estatística de pixels que caracterizam quartos de dormir. Certo? Para que serve isso? Tem muitas aplicações possíveis, para entretenimento e outras mais. Agora, se eu posso gerar quarto, eu posso gerar qualquer outra coisa também, né? Vamos em frente aqui. Esse talvez seja o resultado mais importante, mais marcante para a inteligência artificial, que o AlphaGo, que é uma máquina que aprende, né? O Google bateu o campeão mundial desse jogo aí, que não sei jogar, mas dizem que é mais desafiador do que o xadrez, requer intuição, requer uma série de aspectos que a gente associa com seres inteligentes, né? Isso ocorreu agora em 2015, 2016. E o mais surpreendente é que a máquina aprende a se tornar um jogador campeão, ou seja, melhor que qualquer outro humano, sem conhecer as regras do jogo. Ela simplesmente recebe as imagens da posição das peças e a pontuação associada com aqueles movimentos, né? Então, observando apenas o jogo, o movimento das peças e a pontuação, por aprendizado por reforço, a máquina aprende a jogar. Mais do que isso, aprende a jogar melhor que qualquer humano, né? Ora, se a máquina consegue isso, um jogo que requer intuição, antecipação, tomada de decisão, né? Então, o que está faltando para eu ter um organismo cibernético do jeito que a gente imagina? Não está faltando nada, né? Então, esse é o resultado mais expressivo que a gente pode trazer, justamente porque, pelo comportamento do processo, por punição e recompensa, a máquina aprende a maximizar seus objetivos, né? Deixa eu ver como é que eu estou de horário aqui.
só para não falar coisas impressionantes positivas, tá? Mas um outro caso muito importante são os veículos autônomos. Esse daí é um exemplo de uma colisão aí de um carro da Tesla, né? Que estava em piloto automático e não viu um carro de polícia que estava parado na beirada. Então tem problemas ainda, não vamos dizer que só tem flores, né? Mas veículos autônomos, o carro da Google, por exemplo, já rodou mais de 1 milhão de quilômetros sem nenhum acidente, né? Vocês têm que entender que para um veículo autônomo circular pelas ruas, ele tem que reconhecer tudo, né? Não basta mostrar uma imagem, falar aqui tem um elefante, aqui tem um poste, aqui tem uma pessoa, aqui tem calçada, né? Ele tem que olhar por uma imagem e reconhecer tudo que tem ali dentro dela, né? Então tem reconhecimento de imagens, tem tempo real, tem uma série de decisões que tem que ser tomadas, né? Muito processador. E aí vem também uma espécie de teoria da conspiração que eu gostaria de levantar aqui, né? Que tem a ver com o seguinte: por que já estamos falando tanto de veículos autônomos? Né? Porque eles consomem muito processador, né? E a indústria de processadores precisa disso, né? A indústria de processadores precisa pôr processador nas paredes, nas cadeiras, na nossa roupa, né? Para poder financiar a lei de Moore, né? Que é o que eu vou falar a seguir, tá? Então, eu não estou dizendo necessariamente que nós estamos sendo vítimas de uma fraude, né? Pelo amor de Deus, estamos em épocas muito sensíveis aqui no Brasil, tá? O que eu estou querendo dizer é que não deixa de ser muito conveniente, né, antecipar a chegada dos veículos autônomos, mesmo sem haver tanto mercado. É uma coisa que está sendo imposta de cima para baixo, né, para que a gente consuma processadores. Na verdade, são robôs, né? Robôs. Eu preciso... cada veículo autônomo tem uma quantidade de processadores ali dentro absurda. E se a gente multiplicar por sei lá, 1 bilhão de veículos, eu financio a indústria de processadores, ok? Mas sem dúvida é outro grande resultado da IA. Eu só estou mostrando aqui o fracasso para a gente também não ficar só achando que está tudo, que não vai ter percalços pelo caminho, né? Mas essa figura ela é muito convincente, aquilo que eu falei dos bits e átomos, né? Se a gente for para 2006, aquelas eram as 5 marcas do mundo corporativo mais valiosas, né? Em 2006, a Microsoft em primeiro lugar, depois a GE, Coca-Cola, uma chinesa que eu não sei dizer, e Marlboro. Olha que vergonha, né? Uma marca de cigarro estava entre as top 5 em termos de valor de mercado em 2006, né? Em 2012 só sobrou, em azul estão as empresas fundamentadas no átomo, né? Em produtos que tem peso, volume, né? E em amarelo as empresas fundamentadas nos bits, né? Em 2012 só sobrou o McDonald's ali, né? E agora em 2017 vocês estão vendo aí todas as empresas de inteligência artificial. Isso é um sinal muito claro para quem ainda acha que a IA vai chegar, né? Todas essas empresas estão fundamentadas em inteligência artificial e são as mais valiosas do mundo. A IBM vendia computador, impressora a rodo, né? Abandonou o mercado de átomos e investe hoje no Watson. Então a IBM também é uma empresa de inteligência artificial, né? Acho que eu consegui convencer vocês de que a IA não é algo a vir, ela é uma realidade, tá? Escrito ali em cima. Esse é um dos principais pesquisadores na área. As palestras eles são extremamente didáticas sobre deep learning, tá?
E ele fez essa afirmação aí. Eu trouxe aqui porque eu estou vindo da engenharia elétrica e acho que tem alguma autoridade para associar alguma coisa associada com eletricidade. Não significa que a faculdade de engenharia elétrica vai virar uma faculdade de inteligência artificial, né? Deu para vocês entenderem o que eu quis dizer. A revolução que a IA vai trazer é compatível para a humanidade com a revolução que a chegada da eletricidade nos trouxe, né? Em termos de produtividade e alteração na qualidade de vida, né? Há questionamentos, né? Mas isso a gente pode debater depois numa outra oportunidade também. Eu só estou trazendo aspectos bem técnicos. Existem aspectos éticos envolvidos e outros mais. Bom, aqui tem um pouco de história. Tudo começou mais ou menos nos anos 50 e veio vindo até que eu comecei a fazer com que as máquinas aprendessem a partir de dados, a partir dos anos 80, já começou a ciência de dados, já começou a germinar por ali, depende de interpretações, não sei o que o Lousada falou para vocês, tá? Mas enfim, e cada vez mais chegamos em Deep Learning, que é uma rede neural com muitas camadas, a partir de 2010 para frente, tá? Durante todos esses anos teve que acontecer algo muito marcante, que é a sustentação, a validade da lei de Moore. Ela tem 50 anos basicamente, né? E ela afirma que a capacidade de processamento de memória dos computadores iria dobrar a cada 2 anos aproximadamente, tá? Ele afirmou isso, Roger Moore, acho que é Roger também, não é o ator do 007, não. Ele vai aparecer daqui a pouco no meu slide, tá? Não o ator, o da lei, tá? E ele foi um dos fundadores da Intel, né? Ele apresentou essa lei. Não é uma lei do mundo corporativo, tá? É uma lei, aliás, não é uma lei da natureza, é uma lei do mundo corporativo. Nós, como sociedade, como consumidores, financiamos isso. 50 anos de crescimento exponencial da capacidade de processamento em memória. Aqui vocês estão vendo isso em número de transistores. No próximo slide vocês vão ver em termos de miniaturização, porque no fundo é isso, ou seja, essa bonequinha russa aqui está ilustrando apenas que hoje, com o volume desse de silício, né, eu consigo a capacidade de processamento que anos atrás eu precisava dessa bonecona. Certo? Isso implica em menos energia e mais poder de processamento e mais velocidade também. Okay? Estou falando que as marioscas tem a ver com a lei de Moore, tá? Eu só estou fazendo uma analogia para vocês entenderem, né? Tá aqui o Gordon Moore, falei Roger, então eu que me enganei, tá? Ele está com 89 anos hoje, ainda vivo, e a lei dele também está viva, né? E para a inteligência artificial é fundamental todo esse ter ocorrido toda essa evolução, porque agora eu tenho máquinas para implementar a inteligência artificial, né? Veja, isso aqui, esse armário que vocês estão vendo descendo de um avião ou subindo no avião, não sei a direção, tá? É uma foto de 1956 de um disco rígido de 5 megabytes, tá? Era esse o tamanho do disco rígido de 5 megabytes naquela época. Deu para entender o que a lei de Moore causou, tá? Aqui um outro exemplo, vocês veem em 2005 um chip de memória de 128 MB. Em 2014, apenas 9 anos depois, um chip do mesmo tamanho com 128 gigabytes, tá? Aumentou 1000 vezes a capacidade, 1024 vezes a capacidade em 9 anos, tá? Além da lei de Moore, a gente tem também a tecnologia sem fio,
né, que permitiu os smartphones, os nossos dispositivos móveis e a comunicação sem fio entre múltiplos dispositivos, né? Com a lei de Moore vigorando por 50 anos, mais essa tecnologia da comunicação sem fio e mais a existência de baterias elétricas, né, que sustentam esses dispositivos, que têm processadores pesadíssimos e consomem muito, né? Vocês reclamam, eu também, né, que a bateria do celular dura um dia só, mas a gente tem que entender que é uma grande conquista tecnológica isso, né? Bom, isso viabilizou a tecnologia de cloud computing, que também tem já efeitos, vai ter ainda mais efeitos para IA no futuro, tá? Não vou conseguir entrar em detalhes aqui, mas fica esses jargões aí para vocês, né? O que eu gostaria de enfatizar um pouco mais é a Internet of Everything, conectando pessoas com coisas, coisas com coisas, pessoas com pessoas, né? Processos, dados e assim vai, né? Também aqui tem a ver com aquela minha teoria da conspiração, né? Por que eu vou conectar coisas à internet, né? Porque para ela se conectar à internet precisa do quê? Processadores, né? E a minha geladeira, por exemplo, vai certamente já tem tecnologia para isso, né? Ela pode detectar que acabou a carne ou algum nutriente que eu consumo, tá? Ela sabe da minha dieta e ela faz leilão na internet para comprar esses produtos que chegam por um drone, talvez, sem a participação de nenhum ser humano, né? Isso, os veículos comunicando um com o outro, e assim por diante, ok? E essa nossa realidade, e isso certamente criou um cenário importante para a gente, que eu vou concluir aqui com mais um dado impressionante, tá? Faço essa pergunta: qual a porcentagem de pessoas que já passaram pela face da Terra que ainda estão vivos? Todo mundo que já viveu, quem ainda não morreu, né? Dos que já viveram. Dizem que está em torno de... O último número que eu vi mais preciso falou em 6,37%, né? Mas essa precisão toda nós nem precisamos, está entre 6% e 9%, tá? E aí eu vou perguntar no próximo slide, e o número que eu vou apresentar está em vigor há 300 anos. Se a lei de Moore está em vigor por 50, o número que eu vou apresentar a seguir está em vigor por 300 anos, tá? E a pergunta é essa: qual a porcentagem de pessoas que se tornaram cientistas em toda a história da humanidade e que ainda estão vivas? Pode ter se aposentado já, tudo, mas enfim. Quanto vocês acham? Oi? 0,000, tá? Aproximadamente 92%, tá? É o contrário da sua intuição, talvez, tá? O que isso está mostrando? Né? Que a gente está cada vez formando mais cientistas, mais rápido, tá? E eles estão vivendo cada vez mais também, né? O que esse número significa? Por que eu estou trazendo esses números para vocês? Peguem a lei de Moore, tá? Crescimento exponencial na capacidade de processamento e memória dos computadores e, portanto, na forma como a gente se comunica, na forma como geramos dados e assim por diante, tá? E põe a inovação também há 300 anos nessa taxa, né, de 90% das pessoas que inovam ainda vivas, certo? Isso explica o mundo em que vivemos, certo? E é um mundo desafiador e que muda numa velocidade muito grande, e a gente fica um pouco desconcertado e às vezes inseguro e desconfiado, né? Como eu falei daquelas estatísticas lá da Grã-Bretanha sobre IA, né? Então, eu vou apresentar ainda alguns dados mais preocupantes ainda, né? Mesmo para quem não é da computação aqui, mas vocês vão conseguir me acompanhar. Dentre todos os problemas que a humanidade tem que resolver, uma parte dos problemas está para resolver com o computador, que a gente chama de problemas computáveis, ou seja, problemas para os quais existe um algoritmo, né? E dentre os problemas computáveis, no início dos anos 70, os cientistas da computação perceberam, descobriram e ficaram muito surpresos de que parte
só uma parte deles poderia ser resolvido em tempo factível, com recursos factíveis. Tá? Ah, professor, então essa região achurada tem que esperar a lei de Moore atuar, né? Se a lei de Moore está aumentando exponencialmente a capacidade de processamento de memória, essa fronteira está crescendo para cá exponencialmente e a região achurada vai desaparecer, né? Vamos ver no próximo slide, né? É o contrário. Estamos perdendo a capacidade de resolver problemas de interesse prático, mesmo com a lei de Moore. Vocês conseguem me explicar isso? Por quê? Pega o caso da Alice, lá da dama de vermelho, que corria, não saía do lugar. Tá? Mas aqui não só não sai do lugar, como anda para trás. Corre e anda para trás. Por quê? A demanda dos problemas, por exemplo, em termos de volume de dados, demanda por processamento, né, cresce a uma taxa maior que exponencial. É isso. E qual taxa é essa? Fatorial. Né? Então, a gente vai ver aqui, eu não vou perder muito tempo aqui, mas a função fatorial para n grande, tá? Aproximadamente ela é n elevado a n, com alguns ajustes aqui. Tá? A lei de Moore, isso aqui é fixo, a base é fixa, tá? E, portanto, tchau. É uma grande façanha da humanidade, mas estamos perdendo terreno. Né? E isso motiva ainda mais a IA, e eu falo isso por causa dos problemas NP completos, NP difíceis, que vocês aqui, matemáticos, sabem tão bem formular, resolver e modelar. Né? Por exemplo, abastecimento de caixas eletrônicos. Veja, é o mesmo problema que eu tinha nos anos 80. Tá? Vamos considerar, vocês vão concordar comigo, que se eu aumentar linearmente a quantidade de caixas eletrônicos dos anos 80 para cá, linearmente, tá? É absurdo falar nisso? Em um aumento linear do número de caixas eletrônicos? Agora talvez diminua por causa das explosões que estão tendo e tal, mas enfim. Não é absurdo. Então o crescimento linear do número de caixas eletrônicos torna a demanda por processamento de memória fatorial. Tá? Porque é um problema, é um problema de roteamento de veículos, que o carro forte tem que passar por todos os caixas. Né? É um problema do jornaleiro, quando abastecer em cada caixa, para quem sabe do que eu estou falando, são todos problemas de complexidade fatorial. Tá? Enfim, então, mais um motivo para eu confiar em soluções de inteligência artificial. Tá? Última grande provocação aqui para vocês. Zadek, autor da lógica fuzzy, fez a seguinte afirmação em 1973. Ele morreu ano passado com 96 anos. À medida que a complexidade de um sistema aumenta, nossa habilidade de fazer afirmações precisas e que sejam significativas acerca desse sistema diminui até que um limiar é atingido, além do qual precisão e significância ou relevância tornam-se quase que características mutuamente exclusivas. É o que eu já falei ali naquela questão do número de pessoas vivas. Né? Ou eu sou preciso, ou eu sou relevante naquilo que eu afirmo. Né? Principalmente quando eu estou tratando de sistemas complexos. Né? Então, isso também deve guiar muito da tecnologia de hoje, né? E atrás da relevância da informação e não da precisão, né? Quando eu quero ser relevante. Ok? Então, nós não temos culpa, somos vítimas de tudo isso, podemos dizer, né? Mas, na verdade, enfim, se nascemos nesses tempos, temos que nos adaptar a eles e modelar o mundo de modo a tomar decisões mais acertadas para atender os nossos objetivos, quaisquer que sejam eles. Tá? Quem quer ficar rico, quem quer ser feliz, quem quer ser as duas coisas ao mesmo tempo. Né? O fato é que, embora esses cenários são muito desafiadores, às vezes até desanimadores ou causem depressão em algumas pessoas, né?
a gente tem que entender que a tecnologia, o smartphone que eu estou ilustrando ali, conecta pessoas. E mais, conecta pessoas com coisas, tá? Então, para reagir a esse mundo conectado e que cresce com desafios exponenciais que a gente colocou nesses últimos slides, tá? Eu tenho o que a gente chama de superinteligência, né? Essa é a inteligência artificial também, né? Inteligência artificial não é ter um Android, um formato humano andando por aqui conversando com a gente. Também é isso, né? Mas muitos, por verem muito filme de Hollywood, né, acham que a inteligência artificial é só o organismo cibernético, tá? Mas isso, conectar cérebros, já é inteligente. Eu faço isso e sei que vocês também fazem, talvez sem perceber, tá? Eu alugo a memória das pessoas que estão no meu network. Eu não preciso mais guardar certas informações, desde que eu sei quem as detém. E estou conectado a elas, tá? Ok? Meus alunos, quando eu falo isso, sempre colocam: professor, quer dizer que eu não preciso saber mais nada. Como o senhor já disse que eu não preciso saber mais nenhuma língua, é só pôr um tradutor no ouvido aqui, eu também não preciso saber mais nada, só preciso saber quem sabe. Tenta fazer isso, ou seja, cria um network onde você só sugue os nós do network, tá? Você vai ver que as conexões vão se perder numa velocidade maior do que da lei de Moore, tá? Então você tem que ser bom em algumas coisas para que você possa oferecer a troca para as outras pessoas, ok? Mas isso é inteligência artificial, que eu chamo de tecnologia do relacionamento, ok? As pessoas conectadas entre si com máquinas, certo? E mais, isso aqui é uma reportagem da FAPESP, da Universidade McGill, lá do Canadá. Provou-se cientificamente que o cérebro humano conectado numa rede social fica mais saudável, justamente porque você é mais desafiado, tem que surpreender as pessoas com argumentos a todo momento, tem que entender a segunda intenção daquele tweet que você recebeu, assim por diante, tá? Então, além de você ter a superinteligência, olhando agora só para o nó, você também fica mais inteligente, com o cérebro com áreas mais desenvolvidas, tá? Isso é uma boa notícia, não é não? Bom, outra boa notícia aqui tem a ver com a palestra do Lousada, acredito, né? Nós não só estamos gerando uma grande quantidade de dados, como estamos também conseguindo gerar dados cada vez mais úteis, né? Dados, melhores dados, que está escrito lá, não vou precisar definir mais, ok? Então, com isso eu fecho essa primeira parte da minha apresentação, que era mais longa e mais, filosófica, vamos chamar assim, e vou partir para a segunda parte. Não tenho mais tanto tempo, mas também ela não é uma parte tão longa. Me permitam aqui, então, por favor. Bom, ela tem 24 slides, eu vou, como a palestra está liberada, eu vou pular algumas partes para poder dar tempo de falar de tudo, né? Bom, a gente colocou aquela questão, primeiro, a inteligência artificial hoje depende muito de redes neurais, que são arquiteturas conexionistas, tá? Essa estrutura aqui é chamada arquitetura padrão von Neumann do computador digital. O computador digital separa processamento e memória, algo completamente diferente do que o neurocomputador faz, tá? Então a inteligência artificial, embora ela vai ser simulada nessas máquinas por causa do poder que a lei de Moore deu para esse tipo de máquina, tá? Mas a inteligência artificial também pode ser desenvolvida fora dessa arquitetura. Eu deixei a neurocomputação, e portanto os problemas que são difíceis aqui para a computação digital, tá? Não necessariamente são difíceis para essa outra arquitetura, que é a arquitetura de uma rede neural. Aqui eu pus as conexões todas arbitrárias, normalmente não é assim, mas enfim, dá para vocês entenderem.
que esse daqui é o neurocomputador, que depende muito das conexões. Veja só, o poder do neurocomputador, quanto mais conexões tiver, melhor, que o aprendizado se dá ajustando conexões, como no nosso cérebro, a gente aprende moldando as nossas conexões sinápticas, tá? Então o poder do neurocomputador está nas conexões e não no poder de processamento de cada nó da rede, certo? Então, o que eu estou querendo ilustrar aqui? Que o que é difícil para a computação digital pode não ser para a neurocomputação, tá? E, portanto, a inteligência artificial também ganha nesse sentido. Bom, mas eu posso produzir hardware específico para rede neural, mas eu posso usar o computador digital e essas 5 décadas da lei de Moore, o computador digital virou um simulador espetacular, tá? E é ele que eu geralmente vou usar, é o que eu estou colocando aqui. As redes neurais, embora possam ter um hardware específico, geralmente são simulados em computador digital. Por isso que a IA evoluiu tanto nesses anos recentes. Bem, vamos lá. Eu tenho que fazer 2 perguntas aqui sobre o poder da simulação, né? Uma simulação computacional pode ser usada como fonte de novos conhecimentos? Né? Uma simulação computacional pode nos dizer alguma coisa que já não sabemos? Né? Se eu não puder responder sim essas 2 perguntas, essa simulação do neurocomputador perde toda a razão de ser, né? Então, não sou eu que vou responder essa pergunta, Herbert Simon, Prêmio Nobel de Economia, um cara de IA que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Por quê? Porque ele modelou adequadamente agentes econômicos, usando técnicas de IA, tá? E ele afirma que sim, é possível produzir conhecimento novo a partir de simulação. Bom, então estamos feitos aqui, depois vocês leem com mais calma o passado, tá? Agora a gente vai entrar acho que é a última sessão aqui, que ela é um pouco longa, né? E ela trata da questão de ser igual e ser não distinguível, tá? Eu tenho 5 minutos supervisado aqui, vou tentar resumir um pouco, depois vocês leem com mais calma aqui, tá? Primeiro, eu vou passar por esse slide que fala da inteligência computacional, que é uma área formada pelos sistemas nebulosos lá dos ADE, pela computação inspirada na natureza, que são os algoritmos evolutivos, trazendo as leis de seleção natural do Darwin para o computador, tá? De novo explorando a simulação, né? E as redes neurais artificiais, as máquinas de aprendizado aqui, né? Cada uma delas trabalha com um tipo de inferência, né? A dedução, as regras nebulosas, né? A indução, que é o aprendizado de máquina, e a abdução, que é a busca evolutiva, tá? Tem um exemplo aqui, eu explico cada uma dessas inferências, depois dou um exemplo, mas vou pular essa parte, só enfatizando de novo que o aprendizado de máquina opera com a inferência indutiva, tá? Agora, a abdução, que é o que um pesquisador de laboratório faz, ou um detetive que está investigando um crime, levanta hipóteses sobre por que aconteceu o crime, ele está fazendo a abdução. A abdução também é um exercício de academia lá, de jogar a perna, mas entenda que também é uma técnica de inferência, tá? É importante enfatizar isso porque em inteligência artificial se enfatiza muito a dedução e a indução, tá? E a abdução fica um pouco para segundo plano, como vocês veem nessas 2 figuras. Se vocês olharem essa, eu tirei da internet aí, essa definição de inteligência artificial, está faltando a abdução, ela não está tão evidenciada aí. A dedução e a indução, sim. E aqui também está mais completa ainda, mas está faltando evidenciar a área abdutiva, né? Que hoje está sustentando o treinamento de redes de arquiteturas profundas, ok? Bom, aqui eu também vou passar bem rápido, mas a gente tem que entender que o aprendizado tem várias etapas, muita gente esquece disso, né? Para você ir bem numa prova, você tem que chegar pelo menos na etapa 3, tá? Para você defender uma tese de doutorado, você tem que chegar pelo menos nas etapas 6 ou 7, certo? Então depois vocês leem aqui e vocês vão ver que faz um pouco de sentido. E eu pergunto,
até onde as máquinas que aprendem podem chegar. Ok? Então eu vou resumir um pouco, que eu não vou ter tempo de entrar em todos os detalhes, porque eu quero responder essa pergunta. Tá? Então vamos lá. Eu usei esse exemplo aqui, que todo mundo consegue ler, é bastante famoso isso daqui, tá? Não vou dar tempo de vocês lerem, porque senão não acabo a minha palestra. Né? Mas vocês conseguem ler, tá claro? Todo mundo está conseguindo ler. Tá? Eu pergunto, uma máquina consegue ler? Eu pus no Google, eu fiz a resposta no Google Translate, que eu acabei de elogiar no meu primeiro slide. Tá? Não, ela não conseguiu. Tá? Por que ela não conseguiu? Bom, tem várias explicações. A fundamental aqui, ela não faz a tradução do mesmo jeito que a gente faz. Já começa por aí. Tá? Então é um fenômeno, um comportamento inteligente, mas não é feito do jeito que a gente faz. Ok? Então aí isso justifica o título da minha... Deixa eu voltar aqui rapidamente. Ser igual e ser não distinguível. Tá? Ser igual seria fazer do jeito que a gente faz. Certo? Muito bem. Aí esse tal de Searle, ele apresentou... Muito bem. Ele apresentou... Tem 2 minutos e eu vou cumprir. Tá? Ele apresentou um cenário de uma sala chinesa, depois vocês vão ler aqui, tá? Que é bem tranquilo, bem simples, mas eu não vou ter tempo, só vou para a conclusão aqui. Ele simplesmente conclui que computadores nunca podem pensar, porque pensar envolve semântica, com isso computadores nunca podem ser inteligentes. Tá? E depois vocês vão ler lá, vocês vão entender que o computador é mesmo uma máquina sintática apenas. Mas espera lá, o professor já mostrou o computador elaborando frases que envolvem semântica. Tá? Como que o computador não tem semântica? De novo, você vai produzir uma máquina que pensa, aliás, você vai produzir um comportamento de uma máquina que pensa, mas por outro meio, certo? E isso tem a ver com o teste de Turing, que eu concluo aqui. O teste de Turing, que foi nos anos 50, todo mundo conhece Alan Turing, lá, tá? Ele afirmou o seguinte: em lugar de eu tentar caracterizar uma máquina, o que a máquina tem que ter para ser inteligente, eu vou submetê-la a um teste. Vou dialogar com ela do lado de lá do terminal e com uma pessoa. Se eu não conseguir saber quem é a máquina, quem é a pessoa, dadas as respostas, a máquina passou no meu teste e, portanto, ela é inteligente. Não importa como que ela respondeu as minhas perguntas, se ela usou semântica ou não. Entenderam? Então, esse é o teste de Turing. Ele conclui justamente assim. Né? Ele fala isso. Ó. Uma máquina, particularmente aquela fundamentada na computação digital, não pode ser inteligente, como o Searle já tinha alegado. Mas é possível fazer com que o seu comportamento não seja distinguível de um comportamento inteligente. Tá? Então é isso que eu quero... E isso é muito... assim, portanto, as fronteiras para IA estão destruídas, ou seja, está tudo dissolvido, certo? E daí fica aqui uma parábolazinha terminando aqui, tentando mostrar quem faz IA, o que está fazendo de fato, né, que é análogo a essa parábola. Depois vocês dão uma lida, tá? Eu preciso acabar só destacando o seguinte: Peter Norvig, coautor do principal livro de inteligência artificial usado, o livro mais usado em todas as universidades pelo mundo afora, tá? Ele é simplesmente o chefe de pesquisa do Google. Ele foi responsável por muitos anos pelo buscador do Google. Tá? Quando a gente entra lá e põe as palavras chaves. Tá? Será que é coincidência? Quando eu falo que o Google é uma empresa de inteligência artificial, o autor do principal livro de inteligência artificial, tem 1.200 páginas esse livro, tá? É o chefe de pesquisa do Google. Tá? Então eu estou mostrando que de fato o Google, que é a empresa mais valiosa do mundo, é uma empresa de IA. Né? É isso que eu tinha a colocar para vocês. Agradeço a atenção e peço desculpas se excedi um pouquinho no tempo. Comentários?
Bom, primeiro eu elogio a palestra. Daria para fazer um comentário rápido sobre a relação da matemática com essa evolução da inteligência artificial? Como é que a matemática entra de maneira mais específica, assim? Bom, primeiro, o que me vem à mente rapidamente é o ajuste, a indução no treinamento das máquinas de aprendizado que a gente fala, né? Todos os exemplos que eu dei aqui no começo, bastante convincentes ali, do tradutor, da caligrafia, do veículo autônomo, todos eles envolvem treinamento a partir de dados. E a gente ajusta conexões, treinar e ajustar conexões sinápticas, certo? E como que a gente ajusta conexões sinápticas? Usando técnicas como gradiente, algumas projeções também, muita álgebra, muita propriedade de matrizes, tá? A gente projeta tudo em blocos e conecta esses blocos usando propriedades algébricas, tá? Mas fico por aí, ou seja, sem técnica de otimização não linear, eu não consigo treinar uma máquina de aprendizado. Uma pergunta, comentário? Eu não tenho um comentário. Eu gostei muito da apresentação e eu gostei sobretudo da parte crítica da coisa, porque as coisas estão sendo feitas por bem, mas elas também podem ser feitas por puros interesses econômicos. E eu não sei se é uma pergunta, mas acho que no presente momento, essa história de montar fatos na internet, conectar coisas que não são verdade, criar fake news, tem alguma coisa sendo feita no sentido de reconhecer quando um link, um site, uma notícia, uma foto não são verdadeiras? Sim. Fui numa banca essa semana no Instituto de Computação, vou dar nome aos bois, né? O professor Anderson Rocha, que também é um pesquisador da área de Machine Learning, está orientando um trabalho que envolve não só detectar fake news a partir de texto, mas a partir de imagens e de textos em imagens, tá? Então você pode entrar na imagem e perceber quando ela é uma montagem, não dá para perceber tudo, né? Mas, só que o problema é que as fake news são muito difíceis de definir. Por exemplo, você pode pegar um fato real, só que descontextualizá-lo, colocar num outro tempo e ele vira fake, né? Então é muito complicado isso, mas de fato está ocorrendo. Agora uma observação minha, né, que de novo eu coloquei os pontos positivos e depois dei apaguei a chama também, tá? Mas um comentário meu, quer dizer, tudo que a humanidade cria, né, traz as suas características. Então a internet tem tudo de bom e tudo de ruim que existe no ser humano, né? E a gente não pode achar que é diferente. Um último comentário, eu não sou radical nesse sentido, mas a gente tem que começar a pensar um pouquinho também da seguinte forma: existem tecnologias que trazem problemas, lixo ou efeitos colaterais, por exemplo, né? Agora, se eu for olhar só nisso e falar, então, aborte, não trabalhe com essa tecnologia porque ela gera lixo, né? É uma forma de agir, né? Mas tem outra forma. De novo, não vou radicalizar e minha vida não é moldada só por essa regra, tá? Mas se uma tecnologia gera efeitos colaterais, por exemplo, lixo ou resíduo, né? Então eu vou ter que produzir, eu vou manter a tecnologia se ela tiver pontos positivos e vou trabalhar com outras tecnologias para combater os malefícios criados, tá? Não dá para pensar assim o tempo inteiro que a gente vai destruir esse planeta rapidamente. Então precisa tomar alguns cuidados, mas pensem sempre nisso. Ou seja, quando alguém critica, fala, ok, é um desafio a mais para amanhã ser resolvido, né? Complementando o comentário da Dilmara, não gosto não. Vi recentemente um vídeo do Trump, onde eles pegaram um vídeo real, verdadeiro dele, e conseguiram transformar o vídeo para ele falar uma coisa que no real não tinha sentido. Recentemente eu vi um vídeo do Trump, na qual eles pegaram um vídeo real dele e através de inteligência artificial reformularam o que ele disse
no vídeo. Isso particularmente me assusta bastante. E... tem a caligrafia que eu mostrei aqui, nessa linha. Você pode reproduzir a voz das pessoas de forma não distinguível. Ele conseguiu treinar que até as expressões faciais foram mudadas para parecer que ele estava realmente falando aquilo. Uma outra coisa que eu tinha visto também na inteligência artificial é que pegar um vídeo com uma determinada pessoa e implantar um rosto da pessoa naquele vídeo também, isso também me assusta bastante. Agora, assusta, mas a gente está muito assustado também, mas veja o seguinte, pode ser muito ingênuo o que eu vou falar aqui, que é um exemplo muito pequeno perto do impacto disso que você falou. Mas eu, por exemplo, se eu perdi um ente muito querido e não consigo conviver com a falta dele, tá? Se eu puder pôr uma máquina para reproduzir a voz daquela pessoa, só para dar o seu exemplo, tá? Não seria algo confortador? Talvez eu estou me enganando, etc. Mas tem também algum lado positivo isso que você está falando. Mas é o que eu falei, quando a humanidade produz alguma coisa, ela traz o que ela tem de bom e o que ela tem de ruim junto, né? Temos que trabalhar nisso. Vou dar um último exemplo, eu sei que o tempo está estourado, mas é muito rápido. Veículo autônomo, né? Está andando e de repente criou-se um cenário que ele ou vai atropelar e matar 4 pessoas, eu estou sozinho dentro dele, né? Não estou dirigindo, sou passageiro, tá? Eu estou dentro dele e a situação, o veículo sabe que se ele não desviar, ele vai matar 4 pessoas, mas se ele desviar, ele vai me matar, né? O que se faz? Você entra num carro que decide por matar os 4 e não você? Talvez sim, pela matemática e dos números, não sei. Então, só dei um exemplo bobinho, mas para vocês verem que eticamente as coisas vão muito longe, tá? Enfim, então esses são assuntos para outras palestras e outros momentos. Quem tiver mais dúvidas... Quem tiver mais dúvidas pode procurar o professor agora no final da palestra. Vamos agradecer novamente a ele. A gente vai sortear